possível haver algum mal para um homem de bem, nem durante sua vida, nem depois de morto. Eu sou o professor Marlon Moura e hoje estou com você para juntos estudarmos e entendermos a filosofia de um dos maiores e mais importantes filósofos da história. Estou falando do grande Sócrates. Uma das coisas mais interessantes sobre a vida de Sócrates e que costuma ser piada no primeiro dia de aula é que Sócrates nunca escreveu nada, ou seja, tudo que nós sabemos de Sócrates vem através de alguns testemunhos. Algumas pessoas, inclusive, achavam que Sócrates nem sequer teria existido, mas teria sido apenas uma das grandes personagens da filosofia inventada por Platão. Hoje nós sabemos, graças a outros testemunhos literários, que não são os escritos de Platão, que Sócrates de fato existiu. A princípio, Sócrates viveu entre os anos 470 de seu nascimento e 399, a data de sua morte. Sócrates é uma figura tão importante para a filosofia que, no mundo da filosofia antiga, ele costuma ser a marca de separação entre a filosofia pré-socrática, a filosofia socrática e a filosofia pós-socrática. E é por isso que muitas vezes Sócrates está inserido no que se convencionou chamar de virada humanista. O que seria essa virada humanista? A filosofia pré-socrática, iniciada por Tales de Mileto, pai da filosofia, fez com que a preocupação principal da filosofia fosse em relação à arqué, ou seja, ao princípio originário, constitutivo e explicativo de todas as coisas. Quando Sócrates nasceu e depois começou a estudar, pouco a pouco ele percebeu que a filosofia poderia ser aplicada à área das relações humanas, isto é, a ética, a moral, a educação. E Sócrates, pouco a pouco, traz a filosofia para o âmbito das relações humanas, introduzindo esta filosofia no lugar por excelência do mundo clássico, onde aconteciam os debates na ágora. Essa mudança de foco da filosofia tem como protagonista principal Sócrates, mas não só Sócrates, o grupo contra o qual Sócrates se posicionava e, portanto, aquele que protagonizou o confronto principal entre as duas maiores filosofias do período socrático. Estou falando dos sofistas. Houve um confronto com os sofistas e a figura de Sócrates. Os sofistas eram considerados os sábios. E aí, estes sábios, pouco a pouco, foram enfrentando argumentativamente a figura de Sócrates. Isso, pelo menos, é o que nos narra Platão. Por quê? Porque, como lhes disse, Sócrates não deixou nada de escrito. Foi imortalizado graças ao seu discípulo Platão. E Platão não quis imortalizar só a figura de Sócrates, mas também imortalizou as suas principais ideias. Veja bem, os sofistas eram os considerados sábios daquela civilização antiga. E uma das características mais fundamentais da filosofia dos sofistas era o chamado relativismo. Esse relativismo não pode ser entendido como um relativismo moderno. No entanto, os sofistas acreditavam que não existia apenas uma verdade, mas existia uma pluralidade de verdades, enquanto Sócrates defendia que só pode existir uma verdade e existe um caminho, um método de análise conceitual para se chegar a esta verdade. Dois acontecimentos marcaram decisivamente a vida de Sócrates.
O primeiro dos acontecimentos que vai despertar o ódio dos sofistas, dos sábios, contra Sócrates, foi o acontecimento em que Platão nos narra que alguns dos seus amigos e discípulos foram a um templo chamado Templo de Delfos, onde havia um oráculo, uma sacerdotisa. Esse templo era dedicado ao deus Apolo. E lá perguntaram à sacerdotisa, que falava pela boca dos deuses, quem seria a pessoa mais sábia de toda Atenas. Ora, quem eram os sábios da época? Os sofistas. A sacerdotisa sabia que os sábios eram os sofistas. No entanto, o oráculo proferiu a sentença dizendo que em toda Atenas não existia ninguém mais sábio que Sócrates. Pouco a pouco, a rádio, através da voz, o que o pessoal chama de rádio peão, pouco a pouco foi fazendo essa notícia chegar aos lugares mais longínquos da cidade. E o que aconteceu? Aconteceu que os sofistas, ao ouvir esta notícia, ficaram completamente cheios de ódio contra a figura de Sócrates. Por quê? Porque eles não aceitavam que houvesse ninguém mais sábio que não pertencesse ao grupo dos sofistas, ao grupo desses pensadores relativistas. E aí, esse acontecimento faz com que Sócrates comece a buscar o que de fato ele tem para poder ser considerado sábio pelos próprios deuses, ok? E aí é que entra o segundo acontecimento que marca decisivamente a vida de Sócrates. Quando ele mesmo vai ao oráculo de Delfos e ele mostra isso através de uma conversa com um dos seus discípulos, perguntando se esse discípulo já esteve em Delfos. E o discípulo diz, olha, sim, eu estive lá. E Sócrates diz que chamou muita atenção dele a inscrição que existia no templo de Delfos, a inscrição que ficava no frontispício, na porta de entrada. E que inscrição era essa, professor? Era esta famosa inscrição, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, ao saber que a sacerdotisa disse que não existia ninguém mais sábio que ele, ao se deparar com a ideia de que era necessário buscar o autoconhecimento, estabeleceu como método de análise conceitual, como caminho para estabelecer uma verdade universal, uma verdade que não pudesse ser refutada pela força dos argumentos relativos dos sofistas. Sócrates cria um método socrático que é composto por dois momentos auto-implicáveis. Marlon, não entendi. Dois momentos que não se separam. Um implica ao outro. E aí, esses dois momentos são propriamente a ironia e a maiêutica. Ironia significa propriamente perguntar fingindo não saber. E a maiêutica significa parir novas ideias. Essa palavra maiêutica era utilizada em relação à mãe de Sócrates, que era a parteira da comunidade. Veja bem, quando as pessoas percebiam que Sócrates, ele simplesmente jogava perguntas, e as pessoas que se achavam as sábias da sociedade respondiam sem temor às perguntas que eram lançadas por Sócrates, Sócrates começava a fazer outras perguntas a fim de fazer as pessoas entenderem que aquelas respostas que elas haviam formulado eram respostas não refletidas, respostas muito relativas e respostas vagas. Como, por exemplo, ele chegava e perguntava às pessoas o que era a justiça. As pessoas davam exemplos, faziam rodeios, mas não eram capazes de definir o que de fato era a justiça. Essa definição, ou pelo menos uma proto-definição, uma primeira definição, ou um primeiro esquema de definição do que é a justiça para Sócrates e, portanto, para Platão, vai estar no primeiro livro da principal obra de Platão, que é A República.
onde Sócrates dialoga e refuta os argumentos de um sofista chamado Trasímaco. Então, o que acontece? Quando a pessoa reconhece que ela não sabe, ela de fato estaria apta para parir a ideia, para parir o conhecimento, para parir o saber. E esse saber não seria mais um saber relativista como o saber dos sofistas, mas seria um saber universal, um saber válido e um saber que pode ser aplicado em todos os contextos socioculturais. E, portanto, essa ideia produzida pelo método socrático vai desembocar necessariamente na famosa sentença de Sócrates: só sei que nada sei. Antes de dizer que esta sentença é simplesmente a convicção de que o filósofo não sabe de nada, entendamos que ela deve estar associada ao conhece-te a ti mesmo, ou seja, ao autoconhecimento. E por isso, quando o filósofo diz só sei que nada sei, ele está dizendo que, em relação ao que ele conhece de si, ele pode gerar um conhecimento. Qual é o conhecimento? Que ele tem certeza, que ele tem pleno conhecimento, que ele tem pleno saber, que ele não sabe de nada. Portanto, tudo aquilo que ele aprende, mas rapidamente ele se pergunta: isso tem um ponto final? Isto é uma verdade refutável? Ele sempre está mostrando que a busca pelo conhecimento não para. Aqueles homens que se diziam sábios, os sofistas, achavam que sabiam de tudo, achavam que eram os conhecedores da verdade e, portanto, não precisavam aprender mais nada. Enquanto Sócrates, aquele homem humilde, dizia: olha, se eu não sei, eu tampouco suponho saber. O sofista é o cara que diz: eu sei de tudo, quando na verdade ele não sabe de nada. Qual é o grau de conhecimento do sofista? Nenhum. Enquanto Sócrates, se ele não sabe de nada, ele tampouco supõe saber. Ele diz que a única coisa que ele sabe é que nada ele sabe. E nesse sentido, o grau de conhecimento dele é muito superior ao do sofista. E é por isso que a sacerdotisa que fala pela boca dos deuses olhou para aqueles que lhe perguntaram quem seria o homem mais sábio de toda Atenas, e ela respondeu: não existe ninguém mais sábio em toda Atenas, senão aquele homem que é capaz de reconhecer a sua ignorância, que é capaz de reconhecer o seu não saber. E quem é este homem? Este homem é Sócrates, que, por ser considerado mais sábio, recebeu como castigo a acusação dos sofistas na ágora, na praça pública. Essas acusações, Platão nos mostra na sua grande obra Apologia, ou Defesa de Sócrates. Sócrates foi acusado de 3 coisas. A primeira delas foi de não acreditar nos deuses locais. A segunda foi de introduzir crenças de outros locais. E a terceira foi de corromper a juventude. Essas acusações, feitas, por exemplo, por Mileto e por outros sofistas, foram as acusações que levaram Sócrates à pena de morte. Uma das poucas acusações que gerava pena de morte na Grécia Antiga era a incredulidade em relação aos deuses. E aí, Sócrates, sendo acusado disso, ele mostra para todos aqueles que estavam no seu julgamento que ele estava sofrendo uma injustiça. Ele acreditava nos deuses, ele não estava introduzindo crenças de outros locais, e muito menos corrompendo os jovens. Mas marquem se Sócrates refutou todos os argumentos contra ele, porque ele foi condenado à morte. Ora, a condenação democrática de Sócrates aconteceu porque antes mesmo
julgamento acontecer, o veredito já tinha sido acordado. Ou seja, aquela sociedade imersa na corrupção, que tinha como os principais geradores de corrupção aqueles que se diziam sábios, armaram para condenar à morte aquele que fora pelos deuses considerado o mais sábio, Sócrates. Então Sócrates aceita de modo complacente aquela pena de morte, dizendo que não se irrita com aqueles que o condenam, porque de fato nada de mal pode acontecer a um homem bom, seja na vida, seja na morte. Ele acredita que naquele momento, se os deuses que regem o destino dos homens bons está de fato regindo o seu destino, é porque naquele momento será bom para ele morrer e não estar mais naquela sociedade. Uma das maiores obras de Platão é o Fédon. Nessa obra, Platão ele nos narra os últimos momentos de Sócrates em vida na Terra. E Sócrates, nessa obra, aparece como a personagem principal, como em várias de outras obras de Platão, mostrando que existe ainda muito o que ensinar para os seus discípulos. Um dos ensinamentos mais claros e mais importantes para a história do Ocidente é o ensinamento acerca da imortalidade da alma que aparece nesse diálogo platônico chamado Fédon. Cuidado, não confunda Fédon com Fedro. No Fédon, Platão mostra que Sócrates concebe que neste ser humano marcado pela sensibilidade existe algo imperecível, incorruptível e imortal. E isto seria propriamente a alma. E aí, já que a alma é imortal, por que temer a morte? Se você, por acaso, se sentir motivado a ler as obras de Platão que falam sobre Sócrates, sobre a vida de Sócrates, a Apologia e Fédon, você verá que Sócrates ele se mostra sereno, tranquilo, frente à condenação, frente à sua execução. Por quê? Porque Sócrates diz, veja, nenhum de nós sabe de fato o que é a morte. No entanto, todo mundo diz, não, depois da morte parece que ainda há algo que permanece. Quem foi que passou pela morte? Os grandes heróis, os grandes poetas, Homero, os grandes juízes que estiveram aí, por exemplo, na Guerra de Troia, as pessoas ilustres da história, elas passaram pela morte. E por que nós então tememos a morte se parece que existe algo que permanece e essas pessoas que saem dessa vida sensível para uma vida em outro plano, pós-morte, simplesmente estão lá? Segundo Sócrates, haverá muito mais prazer na conversa, no discurso, no diálogo que ele terá com as personagens ilustres da história. Então, por que temer a morte? Nenhum de nós sabe o que de fato é a morte. As pessoas acham que a morte é um grande mal, mas de fato a gente concebe a morte como um grande mal porque a morte ela priva as pessoas que ficam aqui do convívio daquela que morreu. No entanto, a gente não sabe se aquela pessoa que morreu de fato está numa melhor vida ou numa pior vida. E aí o Sócrates termina a sua vida na Apologia de Platão dizendo, está na hora de eu ir, eu para a morte e vós para a vida. Ou seja, eu irei morrer, irei tomar cicuta, que era o veneno ao qual ele estava destinado para que pudesse ser executado, e as outras pessoas iam levar a vida delas normalmente depois que ele morresse. No entanto, Sócrates conclui dizendo, quem vai para uma melhor? Vocês que vão continuar vivendo ou eu que irei morrer? Isso só os deuses sabem, mas eu também, que estou prestes a morrer, estou também próximo a saber, enquanto vocês continuarão na ignorância. Então,
essa foi a nossa aula de Sócrates, uma aula mais extensa, porém uma aula que pode ser considerada aí como uma aula, tá, que vocês precisam ter para sempre obter êxito nessa disciplina da filosofia, quando o assunto for a filosofia de Sócrates. Um grande abraço e a gente sempre se encontra no próximo vídeo.